Olá, vamos aprender a preparar folhas para o origami, já que a maioria deles é na forma de quadrado e as folhas que a gente compra, geralmente, é na forma de retângulo. Existem muitas maneiras de se fazer isso. Vou mostrar uma bem prática. Aqui eu tenho folha do tamanho A4, que é essa mais comum, e uma maior, que é a folha do tamanho A3. Então vou começar pela maior, a folha A3. Eu preciso de duas folhas. Para cortar uma na forma de quadrado, eu ponho uma sobre a outra no sentido contrário, uma na horizontal e a outra na vertical. Ajusto os cantos bem ajustados, bem arrumados, lado com lado, canto com canto. Quando conseguir fazer esse ajuste bem feito, seguro firme a folha e com o lápis eu vou usar a lateral da folha de cima como régua e vou traçar uma linha na folha de baixo. Olha só. Com a tesoura eu recorto com cuidado . E agora eu tenho um quadrado. O pedaço que sobra, guardem, podemos usá-lo depois. Vou fazer o mesmo com a folha menor, a folha mais comum, que é o que a gente chama de folha tamanho A4. Uma na horizontal, a segunda por cima na vertical, ajusto cantos e lados. E com o lápis traço a minha linha, usando a folha de cima como régua. Recorto com cuidado. Guardo o pedaço que sobrou e agora eu tenho dois quadrados de tamanhos diferentes. Mas eu quero um terceiro quadrado de outro tamanho. Para isso, eu vou usar uma folha A4, vou dobrá-la ao meio no sentido da vertical, no sentido do comprimento. Vou dobrá-la ao meio no sentido do comprimento. Abro, tenho a minha marcação. E com a tesoura, com muito cuidado, vou recortar a folha ao meio. Consegui dois retângulos. Esse é o retângulo do tamanho A5. O A3 é o grandão, o A4 é o comum, que a gente encontra nas livrarias, geralmente, e esse menorzinho é o A5. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o A4. Vou ajustar um na horizontal, outro por cima na vertical, arrumo bem arrumadinho os cantos e os lados e traço a minha linha reta usando a folha de cima como régua. Vou recortar. E agora eu tenho mais um quadrado. Tenho três tamanhos diferentes de quadrados. O quadrado da folha A3, o quadrado da folha A4, o quadrado da folha A5. Bem, eu vou querer um quadrado menor ainda. Tá? E para isso eu vou usar um pedaço que sobrou daquela folha A3, a folha maior. Vou usá-lo da seguinte maneira, ele é um retângulo, vou fazer a mesma coisa, dobro o retângulo ao meio pelo comprimento, abro, tenho a minha marcação, vou recortar com a tesoura com cuidado,
e tenho dois retângulos. Vou fazer o mesmo procedimento. Um na horizontal, outro na vertical por cima. Apoio, arrumo os lados e os cantos. Uso de cima como régua. E recorto. E agora eu tenho mais um tamanho de quadrado. Olha só, um menor ainda. Se eu quiser fazer um quadrado ainda menor do que esse, eu pego aquele pedaço que sobrou da folha A4, que é a folha comum da livraria, dobro ao meio de novo, pelo comprimento. Tenho a minha marcação, recorto. Uso a de cima, a folha em cima da outra para fazer a marcação do quadrado. Faço a minha linha com a régua e recorto. Pronto. Agora tenho mais um tamanho de quadrado. Olha só. Um quadrado pequenininho, um maior, outro maior, um maior ainda e o quadrado grandão. Muito bem, é assim que a gente faz o corte da folha para transformá-la de retângulo em quadrado. Depois disso feito, vocês podem, com a folha dos quadrados que vocês criaram, pintá-los. Eu aqui estou usando os tijolinhos de cera. Vocês observem que tem um pano de algodão, ó, tecido de algodão aqui apoiando a minha mesa, para que eu possa pintar e não ficar a folha cheia de marcações da superfície que eu estiver trabalhando. Então, um pano de algodão forrando a mesa onde vocês trabalham ajuda a não criar marcações. Olha só. Vocês podem pintá-los de várias cores, podem misturar as cores dos tijolinhos para fazer uma folha colorida. Pode criar padrões, desenhos nessas folhas, para que os origamis de vocês fiquem bem divertidos e bem coloridos. Podemos pintar um lado, pois a maioria dos origamis mostram um lado da folha, mas em alguns origamis em especial, ele vai mostrar os dois lados da folha. Então a gente pode pintar um lado de uma cor e um lado de outra cor. Sempre como eu estou usando tijolinho de cera, tem que usar moderadamente a força para que não crie marcas e a pintura fique o mais homogêneo possível. Pronto, já tem uma folha pronta para trabalhar, colorida de um lado e do outro. E é isso aí. A próxima vez eu vou mostrar como fazer um balão de São João com essas folhas. Até mais!